Olá, bom dia, graça e paz. É um prazer estar contigo mais uma vez e compartilhar a palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje se encontra no Salmo 89, do versículo 30 ao versículo 32, que diz assim: Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Para compreendermos por que o salmista fala isso, temos que voltar ao início do Salmo, e ele está tratando aqui nesse Salmo, ele trata do reino messiânico de Davi, ele relembra todas as promessas que Deus havia feito para Israel e para esse reino messiânico, e relembra também o pacto que Deus havia feito. Deus havia feito um pacto, havia feito promessas, mas observe que a advertência é que, apesar do pacto, apesar das promessas, se os filhos transgredissem, se os filhos não andassem na lei do Senhor, se os descendentes deste reino não estivessem, violassem os preceitos e não guardassem os mandamentos, então, diz a Bíblia aqui no Salmo, no versículo 32, que haveria punição com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Eu quero falar hoje sobre cicatrizes da paz. A paz é o que todos desejam e o que todo ser humano necessita. Ele precisa de paz. O que é paz? Paz é um estado de tranquilidade, de quietude em circunstâncias adversas. É um sentimento de bem-estar consigo mesmo e, obviamente, quando se trata no sentido espiritual de paz com Deus. Um ser humano só está verdadeiramente em paz quando ele está em paz com Deus, quando ele está bem com Deus. Há uma pequena história que relata que num voo, o avião estava passando por uma grande turbulência e todos estavam muito assustados, gritando e preocupados. E havia um garoto nesse voo que estava muito tranquilo, parecia que não estava acontecendo nada. Então, uma pessoa se aproximou e perguntou ao garoto se ele não estava com medo. Ele disse que não. E perguntaram se ele por que ele não estava com medo, por que ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E ele respondeu: porque meu pai é o piloto. Então, paz é isso. Mesmo que haja turbulência, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, a pessoa tem uma tranquilidade, uma segurança interior. A paz do mundo é uma paz circunstancial, depende do que está acontecendo. A paz que vem de Deus e a paz com Deus é uma paz sobrenatural e que não depende das circunstâncias externas. Então, o que esse texto tem a ver com paz? Talvez você esteja perguntando. O que isso que nós lemos tem a ver com paz? Nós vamos entender por que esse texto tem a ver com paz. O salmista, ele afirma que Deus pune com vara e açoites. E eu quero chamar a atenção para esse detalhe, com varas e açoites. As transgressões, a iniquidade, a infidelidade e a desobediência. E eu estava pesquisando e lendo algumas coisas, observando o que significava essa questão de punir com vara e com açoites. O castigo por vara e açoite era um castigo terrível, era um castigo bem agressivo. Ele feria profundamente, ele podia causar inclusive a morte, podia ser fatal. E aqui é que está a grande diferença. Nós, quando pensamos em castigo, às vezes, pensamos simplesmente em que alguma coisa nos é tirada, ou nós somos impedidos de fazer alguma coisa, somos limitados em alguma coisa, ou quanto muito os que têm um pouco mais de experiência na vida, que viveram há uns 30, 40, 50 anos atrás, experimentaram a famosa varinha, ou então um cinturão, ou então um chinelo, né?
e como forma de castigo por alguma travessura feita. Esse tipo de castigo que fazia? Deixava simplesmente uma marca, uma mancha vermelha, que depois, com o tempo, sumia. Alguns, poucas horas, já tinham desaparecido. Mas quando fala aqui no texto com varas e açoites, não era simplesmente um castigo que deixaria uma marca, mas era um castigo que infringia uma dor e um ferimento tal que deixaria cicatrizes visíveis. Então, não eram somente marcas, eram cicatrizes. E quando nós vamos estudar isso no contexto bíblico, nós descobrimos que a paz, para que haja paz, é necessário que hajam cicatrizes. É uma coisa difícil de aceitarmos no nosso mundo e no nosso contexto pós-moderno de que se fala tanto em direitos humanos. Mas esse contexto e o entendimento disso nos ajuda a compreender o que Jesus sofreu e por que Jesus precisou sofrer isso. Se vamos lá no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo mais conhecido de Isaías, capítulo 53, no versículo 3 a 5, nós podemos ler: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Observem agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós vemos Deus advertindo o seu povo nesse salmo, de que quando houvesse transgressão, desobediência, haveria castigo, e esse castigo não seria um castigo assim simples, mas seria algo profundo. E se você ler o contexto do salmo, você vai ver que a intenção não era destruir, a intenção era restaurar a pessoa, a intenção era sarar, era curar a pessoa. No versículo seguinte ao que nós lemos no 33, a palavra diz: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Então, o que o salmista está querendo mostrar é que o objetivo do castigo ou da correção, para usar uma palavra mais suave, de Deus para com os seus filhos, é para que haja paz. Não é para destruir a pessoa, mas é para que haja paz, para que o homem possa ter paz. E observe o que o profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós fôssemos sofrer o castigo que nós merecíamos pela nossa transgressão, pelo nosso pecado, pela nossa rebelião contra Deus, certamente nós não suportaríamos. Jesus sofreu então o castigo no nosso lugar. Ele foi ferido até a morte e tem as cicatrizes no seu corpo que trazem a nossa paz. E observe, pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma outra coisa muito interessante, quando nós lemos o que a Bíblia fala sobre paz, nós vamos descobrir que o castigo, o ferir e o sarar estão sempre relacionados com a paz. É preciso ferir, para que haja correção, para que haja paz, e também sarar. E o profeta Jeremias, numa certa ocasião, ele disse que o Senhor mesmo fez a ferida e o Senhor mesmo é quem sara as feridas. Agora observe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 26 a 30, como que o que o profeta Isaías falou em Isaías 53 se cumpre no Novo Testamento. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser
crucificado. Para ter uma ideia, o açoite era como uma espécie de chicote que tinha várias tiras de couro na ponta, e cada uma dessas tiras tinha também pedaços de ossos pontiagudos ou pedaços de metais. Então, quando a pessoa era açoitada, essas pontas de metal e de ossos encravavam no corpo, na pele da pessoa, e quando ele puxava, saía rasgando. Então, dilacerava a carne da pessoa a tal ponto que muitas vezes os órgãos internos ficavam expostos. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não levou algumas chibatadas e ficou com marcas, não. Ele foi ferido tão profundamente, de forma tão exposta, que poderia ter morrido ali mesmo, enquanto estava levando os açoites. E também havia uma regra que a quantidade de açoites não podia passar de 40, porque dificilmente a pessoa resistiria de tão intenso que era o castigo. Então, observe que a Bíblia diz que Jesus foi açoitado. E também no versículo 30 diz: e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Com um caniço batiam na cabeça de Jesus. Então, observe o que o salmista diz lá: com vara e açoites. Jesus sofreu com varas e açoites, teve o seu corpo marcado e cicatrizado. E isso, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Você pode ler sobre isso também em Marcos capítulo 15, no versículo 15 ao 19, em Lucas 23, do 63 e 64, e em João capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3. Todos esses textos mostram como Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz, como ele foi dilacerado e como esse castigo que ele tomou deixou cicatrizes que nos beneficiaram, que trazem para nós paz e que trazem para nós a cura da nossa alma. Jesus e a paz para os seus filhos. O que Jesus falou, ele mesmo disse sobre a paz. Em João capítulo 14, no versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no capítulo 14, voltando ao 14, versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus dá é diferente, porque é uma paz que nasce das cicatrizes, do castigo que ele sofreu para que nós pudéssemos ter paz. Como eu disse, nos profetas, as promessas de paz muitas vezes estão associadas com curar, com sarar e, obviamente, com o castigo. Para que haja paz, é necessário que haja o castigo, a correção. E isso deixa cicatrizes. E então vem a cura. Em Romanos 5, versículo 1, o apóstolo Paulo faz a seguinte colocação, que também é um texto bastante conhecido: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível essa paz através de Jesus, por quê? Porque ele sofreu o castigo que nos dá a paz. Ele teve o seu corpo marcado e cicatrizado, está cheio de cicatrizes que nos trazem a paz. Em Colossenses 1:20, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a paz é feita por Jesus, é Jesus quem nos dá a paz. Então, meus queridos irmãos e amigos, temos que entender que a paz tem um preço altíssimo.
preço de cicatrizes. Temos que entender que a correção de Deus, o castigo de Deus, vamos usar essa palavra, não é para destruir, mas é para sarar e para produzir paz. Que você possa experimentar a paz que Jesus oferece, porque Ele sim tem as cicatrizes que nos oferecem a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor te abençoe poderosamente e a paz esteja no seu coração.